Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um Factos Curiosos. Você conhece o Egito, né? Claramente, a terra dos faraós. E já ouvi falar das pirâmides. Mas acredito que tenha algumas dúvidas. Quero saber um pouco mais sobre esses monumentos, essas obras um tanto quanto curiosas. É exatamente isso que vamos abordar aqui hoje no Factos Curiosos. Eu sou Rafael de Araújo, o vosso curioso de plantão aqui do Bloom Channel. Senta aí que lá vem história. Várias vezes ouvimos falar das pirâmides do Egito nas histórias, nos filmes, nos desenhos animados, principalmente na escola. Acredito que na primária estudamos um pouco sobre as pirâmides, aquelas figuras, aquelas construções que assemelham-se a um triângulo em 3D. Exatamente isso. Mas hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos tentar entender melhor para que serviam aquelas estruturas tão imponentes. Para que serviam? Simplesmente para embelezar o Egito? Eram casas, eram moradias de alguém ou não? Hoje eu vou tentar explicar um pouquinho mais sobre essas estruturas, sobre esses grandes monumentos que, atenção, tem muita importância para a história da humanidade, principalmente para a África. Exatamente isso. Eu, no princípio, ouvia que as pirâmides serviam para sepultar os egípcios, serviam como tumbas, como sepulcro. Mas, aprofundando mais esse assunto, fui descobrir que, na verdade, as pirâmides serviam para transportar a alma dos faraós. Exatamente isso, para transportar a alma dos faraós diretamente para a morada dos deuses. Isso significa que o faraó, após perder a vida, era sepultado dentro da pirâmide junto com os seus pertences. Exatamente isso. Tudo que pertencia ao faraó, principalmente os bens, os objetos de ouro, era levado junto com ele para o seu sepulcro. Nesse caso, para a sua pirâmide. E lá ele, de imediato, a sua alma era levada para junto dos deuses egípcios. Você de casa deve estar a perguntar, mas por que justamente nas pirâmides? Por que eles tinham que ser sepultados nas pirâmides, diferente de outros povos? Porque para os egípcios, as pirâmides representavam o sol e toda a sua exuberância. Exatamente isso. E todos nós sabemos, através dos filmes, das novelas, das séries e dos desenhos animados, que o sol era considerado um deus, o deus sol para os egípcios. Então, sendo assim, as pirâmides eram revestidas com pedra calcária polida, para que, ao entrar em contato com o sol, pudesse, nesse caso, reluzir, pudesse brilhar ainda mais. Acredito que eles acreditavam, passo a repetição, que assim a alma do faraó sepultado ali na pirâmide era levada diretamente para o Deus, para os deuses nesse caso, que um deles é o Deus Sol. Na abertura do programa eu cheguei a dizer que as pirâmides são de muita importância para a história da humanidade, para dizer que as pirâmides fazem parte das 7 maravilhas do patrimônio mundial, fazendo parte da Unesco. As pirâmides de Gizé fazem parte do grande complexo arqueológico, composto por 3 grandes e principais pirâmides, que também existe lá a grande estátua, nesse caso a mais conhecida como a Grande Esfinge. Esses grandes 3 monumentos foram construídos por volta de 2.550 anos antes de Cristo. Exatamente isso. De certeza que até hoje geram muita curiosidade para os turistas e para todo mundo que visita e aqueles que simplesmente ouvem falar ou estudam ou pesquisam. Por quê? Devido à forma como elas possivelmente devem ter sido construídas, a forma como foi possível ter tanta força, tamanha estrutura para edificar esses grandes monumentos. Essa é a questão que eu vou tentar responder de seguida. De fato, as grandes pirâmides de Gizé foram construídas para servirem de sepulcro para o grande faraó e a sua família real. Falo-vos do faraó Quéops, o seu filho Quefrem e o seu neto Miquerinos. Exatamente isso. Por isso que eram 3 pirâmides de Gizé, para
essa linhagem da realeza do Egito, nesse caso, os faraós. A maior de todas as pirâmides, é claro, tinha que ser do pai do grande faraó Quéops, que era tão, mas tão exuberante, tão grande que durante muito tempo ficou como o monumento mais alto do mundo, durante séculos. Até o ano de 1889, ano em que a Torre Eiffel de Paris foi edificada. Torre Eiffel. Que bom! Sendo assim, acaba de me ocorrer uma grande ideia. Nas próximas edições de Fatos Curiosos, vamos falar um pouco da história dessa Torre Eiffel. Já que estamos nessa saga dos monumentos históricos de todo o mundo, então fica aí o desafio para falar sobre a Torre Eiffel em Paris, na França. Mas continuando com as nossas grandes pirâmides do Egito, que serviam como sepulcro, ou seja, serviam para que a alma dos grandes faraós pudessem ser transportadas para repousar junto aos deuses. Estou a ouvir uma questão aí de casa. Devem estar a perguntar, mas para construir esses grandes monumentos imponentes e exuberantes, quantas pessoas terão sido necessárias? Quantas pessoas terão sido necessárias? Bom, essa é a questão, né? É claro, foram necessárias muitas pessoas. Acredita-se que estima-se, nesse caso, estima-se um número aproximado de 30 mil homens para poder construir essas pirâmides e que levou o total de 50 anos, exatamente, 30 mil homens durante 50 anos a construírem essas grandes pirâmides. Mas como é que carregava o material? Como é que era o transporte desse material para construir as pirâmides? Essa é a questão. Para transportar os cerca de 2 milhões de blocos com um peso para cada de 2,5 toneladas, era necessário muito suor e muita força humana. Mas engana-se quem pensa que os trabalhadores eram escravos. Os homens que trabalharam para construir essas pirâmides eram escravos. Não. Eram homens livres e eles recebiam um pagamento. Daqui a pouco vou revelar que pagamento era isso. Porque é um tanto quanto engraçado, um tanto quanto curioso. Os egípcios usavam trenós e cordas para poder arrastar, para poder puxar essas grandes pedras até o local da construção. Mas eles perceberam que era muito difícil, o esforço era dobrado. Então passaram a optar por molhar o chão por onde as pedras eram arrastadas. Nesse caso, reduziam a metade o esforço para poder puxar as pedras que usavam para construir as grandes pirâmides. Não se esqueça, as pedras eram revestidas com pedra de calcário polida para que pudesse reluzir ao entrar em contato com o sol. Foi desta forma que eu quis falar um pouco, que eu quis tentar falar um pouco sobre a história das pirâmides, das grandes pirâmides do Egito, que a princípio eu pensava que fossem casas, fossem moradias dos faraós, mas não, ou melhor, eram moradias, mas a última moradia do faraó, para dali a sua alma ser conduzida diretamente à última moradia junto dos deuses. Ficou aquela questão, como eram pagos os homens que trabalhavam para construir essas grandes pirâmides? Esses homens que totalizavam por aí 30 mil homens que durante 50 anos construíram esses grandes monumentos que são de grande valia para a nossa história, para a história da humanidade. Bem, chega de enrolar, chega de puxar papo, porque eu sei que vocês estão curiosos para saber como é que esses homens eram pagos. E atenção, não eram escravos, eram homens livres e trabalhavam para receber em troca alimentos. É isso que estás a ouvir aí. Recebiam em troca alimentos e muita, mas muita cerveja para poder trabalhar. Esse era o pagamento para construir as grandes pirâmides. Alimentos e muita cerveja. Acredito que muitos colegas aqui do Bloom Channel devem estar a pensar, que época boa, quem me dera poder voltar a trabalhar lá. Brincadeira! Esse foi mais um Fatos Curiosos de hoje, que teve lá muita curiosidade e é muito difícil às vezes trazer temas de gênero porque é muito estudo, tem muitos números, muitos dados, séculos e por aí vai. Mas o importante, o bom desse programa é isso, poder matar a sua curiosidade, porque aqui é a única coisa que a gente mata, curiosidade e mosquito.
Brincadeira! Prometo voltar na próxima edição com mais um Fatos Curiosos. E muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua audiência. Obrigado pelas mensagens que mandam no Facebook, pelas críticas. Vocês nos dão muita porrada quando alguma coisa não está a andar bem, porque é para isso que nós estamos aqui. Então, prometo voltar para mais uma edição do Fatos Curiosos. Eu sou Rafael de Araújo. Fá, fé, fi, fó. Fui!